Olá, tudo bem com vocês? Fala aí, galerinha do oitavo ano. Estou aqui para a gente começar essa nova fase da nossa vida, que são as aulas através de vídeo devido a essa pandemia do coronavírus. É uma fase que estamos passando, é um período de adaptação e eu espero que vocês consigam se dar bem. É importante, mais uma vez frisando, que vocês estejam com o caderno e com a caneta ou o lápis na mão para irem ouvindo com atenção a aula e assim poderem fazer as anotações importantes, ok? Hoje nós iremos fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos. Vocês têm esse texto no caderno, então vamos falar sobre Revolução Inglesa. Essa é a primeira das três principais revoluções burguesas que aconteceram e que deram origem ao nosso período histórico atual, a idade contemporânea e ao nosso modo de produção também, o capitalismo. Lembrando a vocês que, em ordem cronológica, as três principais revoluções burguesas são a Revolução Inglesa, que vai culminar na Revolução Industrial, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, a última das revoluções e a mais importante, ela que vai se tornar o marco cronológico da Idade Contemporânea. Então vamos lá. A Revolução Inglesa, como vocês podem ver no texto do caderno de vocês e também através da nossa videoaula de hoje, que ela acontece devido a uma tensão que existia ali na sociedade inglesa, dentro do parlamento inglês. Era uma tensão entre nobres e burgueses. Por quê? O nobre, ele queria ter o monopólio da terra, queria ter o monopólio religioso e queria submeter a burguesia, né, que era uma classe nesse momento que estava na base da pirâmide social da Europa. Então eles queriam submeter a burguesia a ser súditos. Eles não queriam dar poder à burguesia, embora os burgueses fizessem parte do parlamento inglês. O parlamento inglês, que era dividido em Câmara dos Lordes, e desse lado ficavam os nobres, e Câmara dos Comuns, onde ficava a burguesia e a gentry. O que é a gentry? A gentry, elas são burgueses que receberam títulos de nobres, mas não deixaram de ser burgueses. E por isso vai existir um grande conflito, porque os deputados da Câmara dos Comuns eles vão defender os interesses burgueses, enquanto a Câmara dos Lordes vai defender o interesse da nobreza e, consequentemente, o interesse do rei inglês. Essa tensão ela era tão grande ali na Europa, principalmente durante a dinastia Stuart, que vai ser composta principalmente do rei Jaime I e Carlos I, guardem esses nomes. Mas vai ser tão tensa que o rei Jaime I, para estabelecer o seu poder e também, além de estabelecer o seu poder, estabelecer o seu domínio religioso, que ele vai criar uma Bíblia. Ele vai pegar a Bíblia original, ele vai colocar os seus comentários e assim ele vai criar a Bíblia King James, ou seja, a Bíblia do rei Jaime. Essa Bíblia King James é uma Bíblia muito usada, inclusive hoje, pelos protestantes, vista como uma das Bíblias mais completas. Mas o rei Jaime I, ele fez essa Bíblia assim do nada? Óbvio que não. Ele só pôde fazer essa Bíblia porque ele era um grande teólogo. E por ele ser um teólogo, ele tinha base para escrever essa Bíblia. Lembrando que o objetivo dos reis ingleses nesse momento era firmar o anglicanismo.
era manter, né, o anglicanismo em pauta. Durante ainda a dinastia Stuart, mas com o rei Carlos I, a tensão entre burgueses e nobres ela aumentou bastante. E o estupim desse conflito foi o estabelecimento do imposto Ship Money. O que quer dizer esse imposto? Esse imposto, na verdade, ele já existia dentro da Inglaterra. Ele ficava sendo cobrado apenas às cidades portuárias, ou seja, às cidades que ficavam perto do mar, que possuíam portos. Então, as cidades que possuíam portos, elas tinham que pagar um imposto ao governo. No caso, o governo era a monarquia e tinha que pagar o ship money para a monarquia. No entanto, o rei Carlos I decidiu cobrar esse imposto para as outras cidades inglesas. E aí não prestou. Por quê? Porque a burguesia, que só pensava em lucrar com o seu comércio, vendendo seus produtos, ela não vai aceitar pagar um imposto que ela não estava usando. E assim o barril de pólvora ele estoura e começa a Guerra Civil dentro da Inglaterra, também chamada de Revolução Puritana. A divisão social e religiosa durante a Revolução Puritana ficou a seguinte: do lado do rei ficou a alta nobreza, ou seja, os nobres de nascença, e a burguesia monopolista. O que quer dizer a burguesia monopolista? É uma parte da gentry, né? São burgueses que tinham títulos de nobre e eles decidiram apoiar o rei. E do outro lado ficava as pessoas que defendiam o governo através do parlamento. E quem estava desse lado, aí sim, a gente pode falar de uma maneira geral, a burguesia, porque era a burguesia comercial e manufatureira, a gentry, que eu já expliquei, que é uma burguesia, parte da gentry ficou firmada nos valores burgueses, não lutou do lado do rei, e os yeomen. Quem são os yeomen? Os yeomen, eles são burgueses do campo, como se fossem fazendeiros. Eles são os burgueses do campo. E na religião? A religião dessa alta nobreza e dessa burguesia monopolista que apoiou o rei Carlos I, eles eram geralmente anglicanos ou católicos. E a religião desses que apoiavam o parlamento, né, e desses burgueses que estavam lutando contra o rei, eram puritanos ou presbiterianos. Como a maioria era puritano, por isso o nome da Guerra Civil ficou conhecida como Revolução Puritana. Então podemos perceber que o conflito ele não foi só social, mas também foi um conflito religioso. Nessa guerra, um fator que fez toda a diferença foi a maneira como os exércitos foram montados. O exército da nobreza, né, que defendia o rei, ele era composto em sua maioria por homens que eram nascidos nobres, e não só nascidos nobres, mas eles tinham esse título de nobreza, né? Consequentemente, por eles terem nascido nobres, eles possuíam um título de nobreza. E esses homens, geralmente, eles não tinham vocação para serem militares. Eles só eram escolhidos para fazer parte do exército do rei devido ao seu título, devido à sua família, o nome nobre que a família dele trazia. Um exemplo aqui, o camarada, ele poderia ter vocação para tocar instrumentos, né, ser um grande músico, ou então fazer tricô, né, mexer com ser um artesão. E na verdade ele não podia escolher isso, ele tinha que ser automaticamente um guerreiro, porque ele nasceu numa família nobre. E uma vez que ele nasceu numa família nobre, ele deveria defender
é o título, né, o nome dessa família dentro do exército do rei. Já o exército burguês, ele não via nome, ele não via título de nascença, ele valorizava o mérito e a competência. Esse exército foi liderado por um homem chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele foi responsável por montar um exército que valorizava a competência do soldado, ou seja, só aí participava do exército burguês aquele indivíduo que tinha capacidade de guerrear. Então, às vezes, era um artesão, era o cara que fazia tricô, era o cara que tocava música, mas que ele tinha uma habilidade de luta incrível. Ele só possuía essas profissões porque ele não podia fazer parte do exército do rei. E Cromwell começou a olhar para esses camaradas com mais carinho e trouxe eles para dentro do seu exército. E assim fez com que eles lutassem ao seu lado. E esse fator que Cromwell teve de valorizar o mérito e a competência fez com que o exército burguês vencesse a Revolução Puritana, a Guerra Civil. Após o fim da Guerra Civil, depois do fim da Guerra Civil, o rei Carlos I ele foi preso, julgado pelo parlamento e morto, foi executado. Por que Cromwell executa o rei? Porque as pessoas acreditavam na teoria divina dos reis. Isso quer dizer o quê? O rei, ele foi um homem enviado por Deus, um representante de Deus na terra, e a voz do rei é a voz de Deus. Então o povo não podia contestar a soberania do seu rei. Ele tinha apenas que obedecer. E também se tinha o mito do sangue azul, né? O rei, ele era nobre, por ser nobre, ele possuía o sangue azul. E quando Cromwell ele executa o rei, ele mostra que o sangue do rei era vermelho, vermelho igual ao sangue de qualquer camponês comum. Gracious God, I will say no more. To an incorruptible crown, and no disturbance can be, none at all. Remember,
Await my sign. Red. It's red blood. Like our own. He was God on earth! He was your prisoner. Your enemy. A man who killed your brothers for gold. Have you forgotten? With this, you are subjects no more, but citizens. Free men. You do not have to kneel to any other man. Com o fim da monarquia, devido à execução do rei Carlos I, começa na Inglaterra um novo tipo de governo. Que governo é esse? A República de Cromwell. E uma das primeiras inovações que a República de Cromwell trouxe foram os atos de navegação. Qual a ideia dos atos de navegação? Só poderia trazer produtos, comerciais para os portos ingleses, navios ingleses ou navios do reino, da nação, que estivesse vendendo aqueles produtos. Um navio estrangeiro, para ele trazer o produto de de um outro reino diferente, de um outro local diferente do seu, ele deveria pagar impostos ao governo inglês. De novo, o que seriam os atos de navegação? Em resumo, os atos de navegação seriam o seguinte: só poderia entrar na Inglaterra navios ingleses trazendo produtos, e navios estrangeiros eles teriam que pagar um imposto para os seus eles deveriam pagar um imposto para o governo inglês. Beleza? Passou o carro da pamonha, vamos lá. Os atos de navegação, eles queriam, então, trazer o imposto para os navios estrangeiros que agora aportassem nos portos ingleses trazendo produtos. Só navios ingleses poderiam trazer produtos para dentro da Inglaterra a partir dos atos de navegação. E qual o problema disso? O grande problema disso tudo? O grande problema disso tudo é que a maior potência marítima nesse período era a Holanda. A Holanda que fazia o comércio dos produtos europeus em sua maioria. Ela levava produto para cima e para baixo. Então os atos de navegação eles vão incomodar demais os holandeses, até porque esses navios holandeses eles lucravam demais levando produtos comerciais para dentro da Inglaterra. Isso vai causar uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda pela disputa do comércio marítimo. Resultado da guerra: a Inglaterra sai vencedora e a partir daquele momento, durante o século XVII, ela passa a ser a rainha dos mares. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Inglaterra se tornou a maior potência marítima do mundo. Ela vai ser a maior potência marítima do mundo de meados do século XVII até o início do século XX, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, é um período de séculos que a Inglaterra será a maior potência do mundo, e isso foi causado graças à República de Cromwell, graças aos atos de navegação. No entanto, Cromwell não trouxe essa questão do mérito, do valor para dentro do seu governo. Para o seu governo, ele disse que o cargo de governante de sua república ele era hereditário. Isso quer dizer que após ele morrer, quem assumiria seria o seu filho. E foi o que aconteceu. Ricardo Cromwell assumiu o governo, assumiu a república, mas ele não tinha a mesma habilidade política de seu pai. Isso fez com que ele fosse retirado do poder. E uma vez retirado do poder, ele foi retirado pelo parlamento, que era controlado pela burguesia.
E nesse período, a população inglesa sentia a falta de um rei, sentia a falta de ser governada por um monarca. Mas por que isso? Porque era uma questão cultural. Por muitos e muitos anos, a Inglaterra foi governada por um rei. A primeira experiência republicana dentro da Europa, após a experiência romana, lá na Idade Antiga, tinha sido essa experiência inglesa. E a experiência não deu muito certo, porque Oliver Cromwell comandava a Inglaterra com mãos de ferro. Ele era quase que um ditador. E isso assustou a população de certa maneira. A população não se acostumou com aquilo. E como o parlamento inglês teve essa sensibilidade de perceber que não conseguiria governar sem um rei, eles trouxeram novamente para o poder, entre aspas, esse poder. Eles trouxeram para o poder o rei Jaime II. E quando eles trouxeram para o poder o rei Jaime II, eles falaram o seguinte: olha só, Jaime, você está no poder, mas isso não quer dizer que você vai mandar como um monarca. Você não vai mandar. Quem vai governar a Inglaterra seremos nós. Você só vai ficar aqui fazendo o papel de rei para que a população não fique assustada, tá bom? Ele, tá bom. Ele aceitou inicialmente. No entanto, passado algum tempo, o rei Jaime II ficou revoltado e quis dar um golpe no parlamento, queria assumir de fato o poder dentro da Inglaterra. O parlamento, sabendo dessa intenção de Jaime II, saiu armado para derrubar o exército desse rei. Contudo, ele, temendo a força do parlamento, antes de entrar em conflito, ele fugiu, saiu correndo da Inglaterra. E por ele ter fugido e o parlamento ter vencido essa guerra contra o rei Jaime II sem derramar uma gota de sangue, essa revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa por quê? Porque o parlamento venceu o rei Jaime II, que queria assumir o poder de verdade dentro da Inglaterra, sem derramar uma gota de sangue, sem fazer guerra. Só dele ter ameaçado entrar em guerra contra o rei Jaime II, ele já saiu foragido. Foragido não, fugido. Uma vez que o rei Jaime II ele tinha fugido da Inglaterra, o parlamento ele quis chamar outra pessoa que fazia parte da família real para assumir o trono. Eles continuaram com essa sensibilidade de que o povo necessitava da figura de um rei. Dessa maneira, eles chamaram Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, ele era casado com a filha de Jaime II. E o parlamento inglês, para não ter o problema que teve com Jaime II, fez Guilherme de Orange assinar a Declaração dos Direitos. E a partir da Declaração dos Direitos, os ingleses eles deixaram de ser súditos do rei e passaram a ser cidadãos dentro da Inglaterra. Além disso, as decisões políticas passaram a ser tomadas pelo parlamento. Isso quer dizer o quê? Que agora quem governava a Inglaterra de verdade, quem tomava as decisões políticas, era o parlamento. E a monarquia, ela era apenas um cargo figurativo, ou seja, o rei estava lá, mas ele não mandava em nada, o rei Guilherme de Orange, nesse momento. Hoje em dia, existe a rainha Elizabeth II. Ela está lá, ela é a rainha da Inglaterra, mas ela não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson. Isso quer dizer o quê? Que a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentarista. E esse passo político, através da Revolução Gloriosa, da Declaração dos Direitos, será importante para a gente entender porque a burguesia inglesa ela foi pioneira
na Revolução Industrial. Ela, ao contrário dos outros cidadãos europeus, ela tinha agora um poder não só econômico, mas um poder político também, e isso favoreceu os ingleses, a burguesia inglesa, a fazer a sua Revolução Industrial, a industrializar a Inglaterra. Mas isso é papo para outro vídeo. Por enquanto, a nossa videoaula fica por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.